Olá, amigos da Diário TV. A partir de agora você confere o boletim direto da redação da Diário TV e do jornal O Diário de Teresópolis, trazendo as notícias mais importantes aqui de Teresópolis, de região e muito mais. Lembrando que a gente traz todas as atualizações também da questão da Covid-19 aqui em Teresópolis. Daqui a pouquinho a gente vai falar porque o número é grande, aumentou novamente. Essa semana está preocupante, realmente uma nova escalada dos números da doença, mas a gente começa falando também de um assunto que repercutiu muito em Teresópolis, que foi uma operação do GAECO aqui em nossa cidade. Você vê aí a equipe da Polícia Militar dando apoio ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio justamente do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e com apoio do 30º Batalhão, deflagrou em Teresópolis nesta quarta-feira a Operação Mandrake 3, cumprindo 10 mandados de prisão preventiva, 10 de busca e apreensão contra 10 integrantes de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, atuante em diversos bairros do citado que a gente vem falando aí desses bairros de Teresópolis, que são Perpétuo, Pimentel e Rosário. São abastecidos por fornecedores do Rio e coordenados por lideranças atualmente presas que buscam implementar a hegemonia do tráfico de drogas e armas nessas comunidades. Esse complexo conhecido como PPR, o Perpétuo, Pimentel e Rosário. Utilizando para isso a estrutura da organização criminosa do Comando Vermelho, além da prisão dos 10 alvos, foi apreendido um menor em flagrante por tráfico de drogas. Tá, então você vê essas imagens quando foram chegando ali na 110 DP, todos os que foram presos foram levados então para a delegacia de polícia, onde foi registrado aí esse cumprimento dos mandados aqui em Teresópolis. Mais um passo importante para combater esse crime do tráfico de drogas, que, como a gente sempre fala, é um crime que abastece todos os outros, financia todos os outros tipos de crime, e é importante esse combate aqui em Teresópolis para que a nossa população não vire refém dos criminosos. E agora a gente fala de um crime, não de um crime, aliás, infelizmente, a gente vai falar de um acidente nas nossas vias aqui de Teresópolis, numa das vias principais, na Avenida Lúcio Meira. Uma motociclista acabou se envolvendo em um acidente, você vê ela aí caída, só para registrar que esse veículo que parou atrás dela não é o veículo que se envolveu no acidente, não. O veículo que está atrás dela, esse carro preto, o motorista parou, justamente atravessou seu carro para que ela fosse protegida ali, porque ela ficou caída no meio da pista. Então o motorista de pronto parou ali e ainda cruzou o carro ali, deixou ele atravessado para que nenhum veículo viesse, alguma moto, algum carro, para proteger ela. Ainda deu um primeiro atendimento. A motociclista acabou ali próximo ao antigo fórum, se colidindo com um automóvel que não parou para prestar socorro, seguiu em frente, e esse outro carro então parou para protegê-la, prestando os primeiros socorros até a equipe de emergência chegar, que foi a equipe dos bombeiros chegando, como você pode ver, dando atendimento a essa mulher motociclista, que foi levada então para o Hospital das Clínicas, onde recebeu o tratamento adequado. Falando em trânsito, é importante salientar que o Detran já está de volta aí com operações, ainda não em Teresópolis, mas o Detran em Petrópolis, nosso município vizinho aí de Petrópolis, recebeu uma operação do Detran, que está atuando firme contra as motocicletas barulhentas. É isso mesmo, o Detran realizou essa operação para fiscalizar irregularidades em motocicletas na noite de terça-feira em Petrópolis, e um dos objetivos foi coibir a adulteração do sistema de escapamento das motos, que amplia o ronco dos motores e provoca barulho. Essa foi a primeira ação para combater esse tipo de manobra. Em 3 horas de operação lá em Petrópolis, foram 26 veículos fiscalizados, 34 infrações de trânsito aplicadas para 6 motos que estavam irregulares. Foram emitidas notificações de encaminhamento ao posto para regularização. Durante a abordagem também foram verificados os itens de segurança, documentos dos condutores, e a partir desta semana a Coordenadoria de Fiscalização do Detran dará apoio às prefeituras que solicitarem reforços para operações municipais. Então, se Teresópolis quiser realizar uma operação dessa, também vai poder. Lembrando que, para documentação, o Detran ainda não está multando os motoristas, porque existe aí, nesse período de Covid, uma autorização, não uma permissão, mas um período aí de carência para que não seja cobrado esses documentos, mas a fiscalização está firme, está voltando com tudo, e se a Prefeitura de Teresópolis também for realizar esse tipo de fiscalização, vai poder contar com o apoio do Detran.
E como eu havia falado aqui no começo do boletim, a gente vai tratar do painel Covid, a Covid-19 em Teresópolis, que novamente volta a crescer. Por 3 dias seguidos, os números da Covid-19 estão nas alturas. Números de casos subindo muito e a gente salienta, né, como você pode ver aí, 80 casos nos 2 dias anteriores e nas últimas 24 horas, mais 103 casos. 103 casos registrados nas últimas 24 horas, confirmados casos positivos em Teresópolis, como você pode ver aí. Esse número é muito maior do que todos os dias anteriores. Você vê aí que praticamente os 5 dias anteriores, somando, são praticamente esses últimos 3. Então, a gente vê essa subida grande aí nos gráficos dos números em Teresópolis, é preocupante e bate realmente com aquela época, né, de 2 semanas atrás, em que a prefeitura acabou verificando, a partir de denúncias, até a gente trouxe aqui a situação de locais lotados, parques, cachoeiras, muita gente fazendo aglomerações, então a prefeitura decidiu até tomar algumas medidas por meio de decreto, e com isso a gente vê que mais ou menos regula com essa época, 14 dias depois, 2 semanas depois, a gente vê um crescimento exponencial, um crescimento muito grande de casos em Teresópolis de Covid-19. A situação dos leitos, que tinha subido muito, agora deu uma nova diminuída, 25 leitos de UTI ocupados, dos 31 disponíveis. Dos leitos extras para Covid da Clínica Média, dos 43, só 18 estão ocupados, de acordo com o painel Covid. E tá aí você confere, são em Teresópolis confirmados 138 óbitos e são ao todo aí, para você ver, confirmados 6.230 casos no município. Então, mais uma vez, números que mostram que é necessário tomar muito cuidado, tomar todo o cuidado com a prevenção. Você precisa realmente não descuidar, usar máscara, evitar aglomeração, não fazer nenhum tipo de aglomeração, festa, utilizar álcool em gel, manter o distanciamento mínimo das pessoas. Tome muito cuidado, porque realmente é preocupante. A saúde pública do município, a gente sabe, é uma questão muito difícil, muitas pessoas encontram dificuldades para conseguir um atendimento decente, como a gente vem mostrando, né? Realmente não é o caso da Covid, mas o caso das internações, como a gente vem mostrando na UPA nesses últimos dias, é um sacrifício enorme para muita gente. A gente vem trazendo esses casos aqui nos últimos dias de várias pessoas que aguardam dias na UPA para conseguir uma internação, quando na verdade, pela regra, deveriam ser no máximo 6 horas aguardando até conseguir uma transferência, mas não conseguem. E isso, né, ganhou uma grande repercussão. A gente divulgou aqui, a parente de uma paciente procurou a nossa reportagem, nós divulgamos, saiu aqui no Jornal Diário de Teresópolis, e depois dessa divulgação e da grande repercussão, mesmo tendo uma decisão judicial, uma sentença favorável, somente depois dessa ampla repercussão que ela conseguiu, então, essa transferência para o Hospital São José. E tudo isso, né, como a grande repercussão tomada, também chegou à Câmara de Vereadores. O presidente lá da Casa Legislativa, o Leonardo Vasconcelos, chegou a repercutir isso na sessão, falando justamente desse trabalho jornalístico que a gente teve nessa cobertura. A palavra da liderança hoje de maneira muito rápida, para falar do Jornal Diário de Teresópolis de hoje, trouxe na capa a seguinte notícia: paciente aguarda mais de 1 semana na UPA. No dia 17, saiu uma decisão judicial determinando que o prefeito fizesse a internação imediata de uma senhora que vinha padecendo lá na UPA. Nós falamos isso aqui semana passada da Conde. Desde o dia 17, e nada se cumpriu. E hoje eu soube aqui, através da imprensa, que hoje, às 1h30 da tarde, é que essa senhora foi transferida para o hospital. Ou seja, é um governo que não respeita nem a ordem judicial. E mais do que isso, Maurício, é a Teresópolis que o Vinícius esconde. É a Teresópolis que ele não demonstra, né? Ele só quer mostrar os seus acertos, e é natural que todos queiram mostrar seus acertos. Mas ele tem que começar a trazer para a mesa de debate o que é que ele quer fazer da cidade nos próximos 4 anos e usar esse mesmo canal de comunicação dele para mostrar os acertos, para mostrar os defeitos das comunidades abandonadas, de lugares sem água, como o Rony está reclamando, de ruas sem acesso, como o Leleco disse, dos rios entupidos, e de uma senhora que já estava há quase 1 semana com ordem judicial
determinando que ela fosse internada. Então, para que esse debate fosse realmente democrático, o prefeito do partido do governador, quase caçado Wilson Witzel, tem que mostrar a Teresópolis que ele esconde. E o que ele esconde, o povo tem que saber e tem que ser debatido amplamente, inclusive por essa casa, porque essa casa tem a capacidade de ajudar na construção das soluções do problema de Teresópolis. Portanto, parabenizo o Jornal Diário de Teresópolis, que como veículo de informação trouxe essa notícia, que já tinha quase uma semana com ordem judicial para internar e não internava. O jornal teve que trazer à luz da sociedade a informação, mostrar uma decisão judicial para que o governo corresse e aí, depois do meio-dia, internasse a senhora. Então, essa é a Teresópolis que o Vinícius esconde. Tá aí, realmente não é o único caso, como a gente vem falando, né? A UPA de Teresópolis está virando uma porta sem saída. É ela que é a porta de entrada para o sistema público de saúde na emergência, acaba se tornando uma porta sem saída, as pessoas lá sem ter esperança, expectativa de conseguir uma transferência, nem mesmo com decisão judicial favorável. Isso é uma coisa que é não só lamentável, quanto absurda e muito preocupante, obviamente, né? Então, a população cobra e quer que a gente tenha uma saúde eficiente, já que tem tantos leitos para a Covid-19, já que o prefeito, o secretário de saúde já falaram que a qualquer momento os hospitais já disponibilizaram a possibilidade de transformar leitos que não são para Covid em leitos para qualquer eventualidade precisar, né? Então, dessa mesma forma, deveria ser para essas questões dessas pessoas que estão precisando de leito, tanto de enfermaria, tanto de UTI. Importantíssimo que algo seja feito, seja dado um respaldo à população para que tenha uma saúde de qualidade. Afinal de contas, se tem esse bom trânsito com os prestadores de serviço da saúde, é para utilizar isso em favor da população. Verba para isso também não está faltando, como a gente tem salientado, né? O próprio prefeito comemora nas redes sociais 51 milhões aí de verbas conseguidos, confirmou, né, que a matéria do diário está correta. Então, realmente, se confirmou, se comemora, então vamos utilizar em prol de melhorar a vida das pessoas e não manter esse sofrimento. Só nessa semana a gente trouxe aí casos de 4 pessoas em estado grave lá precisando de um leito de UTI, outras pessoas também precisando de transferência que acabaram falecendo também, relatos de pessoas nas redes sociais a gente trouxe aqui, né, no último boletim. Então, que as famílias não passem mais esse sofrimento. Esperamos que o governo municipal haja em favor da população que sofre com essa situação. Por falar nisso, outro assunto que é recorrente, sofrimento da população. Na Granja Mafra, a ponte do Madruga, que foi retirada e é prometida uma construção há meses, ainda continua na promessa. A gente vê essa situação aí, dessa pinguela, né? essa passarela que, na verdade, como os moradores chamam de pinguela, está cada dia pior. Olha os buracos, madeiras soltas, madeiras rachadas e uma instabilidade no local. O corrimão que é feito de escada, esse local, esse trecho, era onde era para ser instalada a ponte, né? E a prefeitura promete já há muito tempo, né? Instalou só essas pedras aí que você vê em cada margem, mas a ponte, que é bom, até agora nada. As obras já estão paralisadas há cerca de um mês. E a gente já vem trazendo essa situação aqui no Jornal Diário de Teresópolis, na Diário TV. A gente vem falando dessa situação, mostrando para você o que os moradores estão passando, idosos, pessoas com dificuldade de se locomover. Olha só a corda que serve como corrimão, como está solta a bamba, as madeiras laterais estão soltas. E nesse período de chuvas, você pode imaginar o perigo como já é aumentado. Naturalmente, isso aí, olha só a situação desse piso, que se é que se pode chamar assim, dessa pinguela, dessa travessia. Veja só, a prefeitura afirmou na última vez que faz manutenção constante nessa passarela. Se isso aí é manutenção constante, meu amigo, precisa mandar alguém embora, trazer mais alguém para trabalhar para consertar isso aí, porque está vergonhosa essa situação. A qualquer momento pode acontecer uma tragédia, isso vai ficar na conta da prefeitura, mas uma vida não vai poder ser trazida de volta caso aconteça alguma coisa, principalmente nesse período de chuvas. Nós enviamos novamente, olha só a situação, madeira solta, tudo perigoso ali. Isso aí foi construído pela prefeitura, mais uma vez lembrando, para os moradores passarem.
moradores que passam com crianças pequenas, idosos, enfim, e tem gente que passa de moto aí, para piorar a situação, né? Porque a única passagem parece que eles têm e não tem nada ali alternativo. Enquanto isso, a gente espera uma solução por parte da Prefeitura. Enviamos, mais uma vez, uma solicitação à Prefeitura de um posicionamento sobre essa situação, sobre o porquê disso tudo, né? Da última vez, há 2 semanas atrás, disseram que não estava paralisada a obra, não, que estava continuando, só estava aguardando uma troca lá de um veículo que não tinha dado certo, ia ser um outro veículo para transformar as toras de eucalipto que iam ser a base da nova ponte, mas passadas mais 2 semanas, nada foi feito, continua tudo do mesmo jeito, sem a ponte, os moradores lá à deriva, passando esse risco aí diariamente. E a gente mandou novamente um pedido da Prefeitura sobre essa situação, se pelo menos não vai consertar essa passarela. Até o momento da gravação aqui deste boletim, não recebemos resposta por parte da assessoria de comunicação da Prefeitura, mas esperamos que os moradores tenham a resposta imediata com uma solução lá para eles não passarem esse risco, esse perigo aí grave, esse risco absurdo. E agora chegou a vez de a gente falar do clima, da temperatura de Teresópolis. Começou a primavera, né, como a gente falou, trouxe aqui no último boletim. Inclusive, a previsão de terça-feira era de chuva o dia todo e não choveu como estava previsto, né, em Teresópolis, mais o tempo fechado. Mas a previsão para toda a primavera é de chuva acima da média e de frio acima da média. Vamos ver, então, um vídeo preparado pelo Clima Tempo que fala sobre essa situação. Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Felipe Pungirum e eu venho trazer o panorama para a região sudeste nesta próxima primavera. Bem, aqui no lado esquerdo nós temos os mapas de previsão de chuva em relação à média histórica e aqui no lado direito os mapas de temperatura em relação à média histórica. Aqui na barra de cores nós temos os valores. Em tons azulados, valores acima da média histórica, em tons avermelhados, valores abaixo da média histórica para a precipitação. Para a temperatura, nós temos valores acima da média histórica em tons avermelhados e abaixo da média histórica em tons em azul. Em outubro, a previsão é de uma maior frequência de frentes frias chegando até a região sudeste. Por isso, grandes áreas aqui, como o estado de São Paulo, o centro-sul fluminense e o sul de Minas, ficam com chuvas acima da média histórica. Todas as outras áreas, a previsão é de chuvas abaixo da média histórica. Quanto a temperaturas, por causa dessa maior incursão de frentes frias, a previsão é de temperaturas ligeiramente abaixo da média histórica em áreas aqui do interior do estado de São Paulo, Vale do Paraíba, sul fluminense e sul de Minas. Nas outras áreas, a previsão é que as temperaturas fiquem entre a média histórica e ligeiramente acima, como são essas áreas aqui que eu estou circulando, entre o noroeste de Minas e a parte central de Minas Gerais. Para o mês de novembro, a previsão é de que as pancadas de fim de tarde originadas por calor e por umidade aconteçam de forma mais frequente. Por isso, a previsão é de chuvas acima da média no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, no estado do Rio de Janeiro, em áreas aqui também do Vale do Paraíba, em Espírito Santo e na região dos vales do Mucuri, Rio Doce e também Jequitinhonha. As outras áreas da região têm chuvas abaixo da média histórica. Quanto à temperatura, o que vale destacar é a projeção de temperaturas acima da média histórica na faixa central de Minas Gerais e também noroeste do estado. Para dezembro, a previsão é de chuvas acima da média histórica por causa da formação de alguns corredores de umidade e também das típicas pancadas geradas por calor e por umidade. Em quase toda Minas Gerais, com exceção de pequenas áreas aqui no sul de Minas, mas em quase toda Minas Gerais, Espírito Santo, Centro-Norte Fluminense e também uma pequena área aqui no sul do estado de São Paulo. As outras áreas têm chuvas abaixo da média histórica. Quanto a temperaturas, a previsão de temperaturas bem próximas à média histórica em todo o estado. Bem, o meu nome é Felipe Pungirum e eu passei para vocês a tendência dessa primavera. Te aguardo no vídeo do verão. Está aí a previsão do clima-tempo de uma primavera fria para a nossa região aqui, né? Então, que venha o frio, que venha a chuva, mas que sejam de uma forma bem tranquila, né? Que não traga nenhum problema aqui para a gente. Chega de problema, que venha a chuva na medida certa, justamente só para a gente ter uma natureza mais conservada, que seja tudo bem, as pessoas que gostam de chuva ficarem satisfeitas, mas que as pessoas que não gostam também não fiquem muito tristes, chateadas com o tempo feio, fechado, né?
E com isso a gente encerra aqui o nosso boletim direto da redação, agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando também que o nosso trabalho jornalístico está no netdiario.com.br. Acesse lá e confira as notícias atualizadas em tempo real, netdiario.com.br. Tudo para você ficar bem informado. Acesse também nossas redes sociais. Você confere que nosso Instagram, Facebook e YouTube, você tem todas as informações lá, toda a nossa divulgação e também como interagir com a gente, trazer informações, conversar com a gente aqui do nosso jornalismo, fazer sugestões, as suas reclamações, críticas, então também trazer as pautas para que a gente possa divulgar aí qualquer problema que você tenha frente ao poder público, qualquer descaso que a gente possa divulgar e reclamar e trazer atenção para este caso. E com isso a gente encerra aqui, mais uma vez lembrando esse boletim, mas a gente volta a qualquer momento com outras informações aqui em nossa programação. Até a próxima!